This call is now being recorded. Agora sim, estamos gravando. Vamos lá então. Já deixei as minhas vezes abertas aqui, como de costume. Para quem não nos acompanhou ainda, as perguntas podem ser feitas no chat aqui, por escrito. Eu leio e respondo. As aulas passadas estão disponíveis no YouTube. Camila, se você puder mandar o link aqui no chat para o pessoal, porque às vezes alguém não está lá no grupo de WhatsApp. Para quem não sabe, a Camila Matos aí é minha assistente mor aqui nas aulas. Tudo que eu estou fazendo, ela está me auxiliando. Beleza? E vamos lá. Vamos começar isso aqui, que o tema hoje parece ser curto, mas eu queria terminar na aula passada, a gente acabou que não deu tempo. Vai que nessa também não dá. Aí. Beleza. Vamos lá. Ó, vamos começar a tratar. Alguém esqueceu de desativar o som aí, para deixar que eu vou desativando aqui para a gente coordenar as coisas. Vamos começar falando, que a gente parou na aula passada falando dos parcelamentos. Vamos falar do parcelamento da arrematação da dívida em execução fiscal. Qual que é o fundamento legal desse parcelamento e por que é diferente do CPC? Lembra que falamos na aula passada que no CPC tem um mínimo de entrada, um máximo de prestações, mas na dívida tributária isso é diferente. Isso não funciona do mesmo jeito. Vamos lá. Essa regulamentação, ela está na Lei 8.202 de 91. Por incrível que pareça, parece que uma legislação afeta só a Previdência, não? Mas ela está aqui, no artigo 98. E eu vou ter que procurar rolando. Artigo 98. Nas execuções fiscais da dívida do INSS, o leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á por leiloeiro oficial, indicado pelo credor, que procederá à asta pública. E aí vem as regras, né? Primeiro leilão pelo valor de maior lance, não inferior da avaliação. No segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil. E aí, como aqui não está definido o que é valor vil, não? A gente toma o conceito do Código de Processo Civil, que é lembre-se, o inferior ao estipulado pelo juiz e publicado no edital, ou, não sendo estipulado, inferior à metade da avaliação. Beleza? Seguimos aqui. São regras todas semelhantes ao do Código de Processo Civil. Reparem que as condições devem estar no edital. O débito executado é quitado na parcela da arrematação. O arrematante poderá depositar no ato a primeira parcela, e aqui começam as diferenças. Realizado o depósito, será expedida a carta de arrematação. Constando o valor da arrematação, número de parcelas em que será pago, constituição de hipoteca do bem adquirido ou de penhor em favor do credor, servindo a carta de titular para registro da garantia. O que eu estou falando aqui, né? Isso é importante. Quando se arremata um bem de juízo, parcela essa arrematação, há a construção de uma hipoteca, nesse caso aqui, lá na matrícula do imóvel, fica constituída uma hipoteca em favor do exequente. Ou seja, em uma execução federal, a União é credora hipotecária daquele bem que foi arrematado pela pessoa e está parcelado, em que a arrematação está parcelada. Quando ele terminar a arrematação, a hipoteca é extinta, o bem se consolida 100% em seu poder. A hipoteca é extinta e aí acabou o direito real. Sim, reparem que isso é importante porque
Eu falei isso na aula passada também. A hipoteca ela é um direito real. Então, ela vai acompanhar o bem por onde ele for. Então, não é porque você comprou um bem em juízo e está registrado no seu nome hipotecado em favor da União que você não poderia vendê-lo por isso. Você vende, vai para o nome de outra pessoa, só que a hipoteca em favor da União vai seguindo junto com ele. Se eventualmente lá na frente o devedor aqui não pagar o parcelamento e fosse executar essa hipoteca, o adquirente, o quarto adquirente da cadeia de adquirentes, o quinto, o arrematante vendeu para uma pessoa, que vendeu para outra, que vendeu para outra, que vendeu para outra. A gente está lá na quinta, sexta pessoa na cadeia de adquirentes. Entendeu a cadeia, né? E aí, essa garantia ela vai valer lá para o último, não tem obstáculo nenhum. Ou penhor, e essa diferença, reparem que hipoteca para bens imóveis, né? E penhor para bens móveis, que penhor é um direito real de garantia relacionado a bens móveis. Então, essa diferença, apesar de estar explicado aqui, hipoteca para imóveis, penhor para móveis, veículos, etc. E aí a carta fica registrada lá, na própria carta de arrematação, a garantia já vai junto para ser registrada. Vai especificar a parcela e tal. Isso tudo está na carta de arrematação. E aí a gente vai entender por que é tão importante ter isso tudo na carta de arrematação. Vocês perceberam a diferença do parcelamento do Código de Processo Civil? Que há mais regras, há mais requisitos envolvidos? Ó, reparem que tem uma outra penalidade. Se o arrematante não pagar no vencimento qualquer uma das parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá antecipadamente, ou seja, você atrasou uma parcela e todo o saldo devedor vai vencer e você tem que quitar acrescido de 50% do seu valor a título de multa, imediatamente inscrita em dívida ativa e executado. Sim, está escrito aqui, né, gente? A multa de 50%, então você arrematou um bem imóvel de 100 mil reais. Parcelou numa execução fiscal federal. A execução comum é diferente, estão lembrados. Isso a gente está falando de execução fiscal tratando dos parcelamentos das arrematações realizadas no bojo deste tipo de processo. A dívida vai vencer, o saldo devedor vai ser aumentado em 50%, ou seja, se é um saldo devedor de 100 mil, ele vai passar para 150 mil e será imediatamente inscrito em dívida ativa, o arrematante, que não tinha nada a ver com a história, e executado, já vai ajuizar para cobrar dele, com uma dívida ativa vinculada à hipoteca da arrematação. Entendeu? Que proporção, tanto que esse negócio é amarrado, é diferente da arrematação comum, mas nem tudo são espinhos, né? Há flores também. Vamos seguir aqui mais um pouquinho. Aqui algumas regras falando que ele pode ser adjudicado ou doado para outros órgãos. Porque vocês estão vendo falar de INSS, é porque quando a lei foi criada, né, em 91, e aí modificada em 97, o INSS é que ainda executava suas próprias dívidas. Não existiam execuções, as execuções de dívidas previdenciárias não eram feitas pela PFN, pela União. Só autorizar o pessoal aqui que está na espera. Beleza. Vamos continuar aqui. Então, o INSS pode adjudicar o bem, a União pode adjudicar. Na época dessas execuções fiscais previdenciárias, que a lei foi criada,
ainda não era a PGFN que executava. A dívida previdenciária era do INSS mesmo, né? Ela não era da União. Isso mudou mais para frente, quando se criou a famosa e super receita, que aí abrangeu as dívidas tributárias não previdenciárias e previdenciárias. Foi tudo para um órgão só e a Receita Federal começou a fiscalizar tudo e a PFN a cobrar tudo. Antes, quem tocava essas execuções aí, quem trabalhava no feito, atuava nos processos, era a Procuradoria Federal, em nome do INSS. E aí, vocês estão percebendo que sempre falo em dívida previdenciária. Sempre falo em INSS parece que só essas regras são aplicáveis só a dívidas previdenciárias, né? Mas, aqui na frente, no parágrafo 11, reparem, o disposto nesse artigo aplica essas execuções fiscais da dívida da União, tributária e não tributária, incluído pela Lei 10.522 de 2012. Ou seja, em todas as execuções fiscais da União, pode acontecer esse parcelamento aqui. Mas, pô, doutor, você falou desse monte de regra, esse monte de coisa aí, mas acabou que no final das contas eu não entendi por que a gente vai seguir isso tudo aí, se o Código de Processo Civil é posterior, tem regras novas de parcelamento, já tem, estabelece parcelas, estabelece tudo. Primeiro, e aí vou chamar vocês para lembrar lá da TGP, da Teoria Geral do Processo, quando se trata dos critérios para a solução do conflito aparente de normas. Por que conflito aparente de normas? Na teoria da norma, não existe conflito real entre normas. Todos os conflitos são aparentes e solucionáveis por critérios previamente estabelecidos na própria norma. E aqui, a gente vai usar o critério da especialidade, né? O Código de Processo Civil criou uma modalidade lá, geral, que é aplicável a todas as situações lá, para as dívidas comuns, para dívidas que não estão abrangidas pela Lei 8212. Mas a Lei 8212 é uma lei especial em relação ao CPC, porque trata de uma questão pequena. Sempre analisem esse critério de solução de conflito de norma. Quanto maior a lei, quanto mais abrangente, quanto mais pessoas estiverem vinculadas a ela, mais geral ela é. Quanto menos pessoas estiverem vinculadas a ela, mais especial, mais específica ela é. Imaginem o que é a Lei 8212 ou as execuções fiscais da dívida ativa da União em relação ao CPC. É um grão de areia na praia. Certo? Então, a gente vai solucionar isso aqui pela especialidade. Mas aí, você falou desse monte de coisa aí e falou das regras dos parcelamentos, falou que tem que ter coisa no edital, que tem um monte de penalidades, mas e em relação a número de parcelas? Qual que a gente vai seguir? Repare, aqui está aqui na... A gente começa a falar do parcelamento. Pronto. Poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar que seja parcelado o valor da arrematação, na forma prevista para os parcelamentos administrativos de débitos previdenciários. O que é isso aqui? Aonde está essa regulamentação? Essa regra, esses parcelamentos administrativos, a gente usa como padrão o parcelamento simples da dívida tributária. E, dentro do parcelamento simples, né, o prazo máximo para pagamento é de 60 vezes, com algumas regras específicas do parcelamento. Mas como que isso funciona? Eu abri a portaria aqui, a PFN tem uma portaria para falar disso, por mais que isso não seja tão importante assim para quem não é procurador, né? No futuro, espero que os estagiários aí vão trabalhar com processos
grandes e vocês esbarrem com uma arrematação, há regras específicas para se fazer esse parcelamento. E aí, vou abrir aqui a portaria para a gente acompanhar o que ela fala bem rapidinho, só precisa entender. O parcelamento do valor correspondente à arrematação de bem em asta pública nas execuções fiscais promovidas pela PFN obedecerá ao disposto nessa portaria. Nas execuções promovidas pela PFN, poderá o procurador da Fazenda Nacional, responsável pelo feito, requerer ao juiz que seja realizada essa pública, na qual será admitido ao arrematante o pagamento parcelado do valor da arrematação. E aqui está repetindo o que está lá na lei, né? Daí vem aqui o artigo 3º. O parcelamento observará a quantidade máxima de 60 prestações iguais, mensais sucessivas, no valor mínimo de R$ 500 cada uma. Então, está resolvido, né? Isso aí ele tirou lá, porque reparem que isso é um ato normativo, ele não é uma lei. Mas essas 60 prestações, elas foram extraídas, esse número foi extraído lá da Lei do Parcelamento Simples, da Lei 10.522 de 2002, que regula os parcelamentos administrativos. Beleza? E aí vem aqui, o valor de cada parcela vai ser atualizado pela Selic. Vai ser atualizado pela Selic, calculado a partir da arrematação no mês anterior do pagamento, e de 1% relativamente ao mês que o pagamento estiver sendo efetuado. O parcelamento do valor de arrematação será limitado ao montante da dívida objeto de execução, ou seja, se a dívida é... Aí eu vou chamar a atenção para vocês lembrarem que a gente falou lá na aula passada também relacionada a essa ocorrência. Vamos criar uma situação hipotética aqui para vocês se situarem. Uma execução fiscal em que a dívida cobrada é de 50 mil reais. 50 mil reais. E o bem arrematado foi arrematado por 100 mil. E aí, o cara quer parcelar. Pode? Indiscutivelmente pode. Só que o parcelamento só pode abranger o valor da dívida. Ou seja, é 50 mil a dívida, ele tem que dar 50% de entrada e o restante da parcela ele vai ter que pagar o restante ele tem que pagar à vista. Deixa eu autorizar o resto do povo aqui, gente. Beleza. O restante, o que trata da parte superior à dívida, ele vai ter que pagar à vista. É dinheiro, não tem conversa, não tem choro. E é diferente, porque na comum, vocês lembram? Que aí você dá aquela entrada lá, divide o valor do bem e esse parcelamento comum, ele acontece dentro do processo. Você vai pagando guia lá, depositando em juízo toda a prestação e o negócio vai quebrando. Esse aqui não. Esse aqui você tem que celebrar ele junto à PGFN. Você tem que fazer um requerimento. Aqui, vou voltar na portaria de novo. Ó. Tem algumas regras, é vedado em caso de credor privilegiado. Lembra o que eu falei aqui do artigo 11, está repetindo? Levado a efeito a arrematação, o valor parcelado constituir-se-á como débito do arrematante. Ou seja, aí, quando você parcela, faz o requerimento de parcelamento junto à PFN, essa dívida é sua. Essa dívida não é do devedor, não. Quando você quitar o parcelamento, o sistema imputa, né? Faz o DJE e o sistema imputa os valores pagos na dívida. Isso aí, beleza, né? Só que, se você não pagar, a dívida é sua. Aquela multa, aquelas coisas lá, vão todas serem suas. O executado não tem nada a ver com isso. A dívida dele vai continuar existindo. Se o seu parcelamento não for pago,
a dívida dele vai continuar existindo. Mas eu vou tentar mostrar uma coisa para vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês lembram? Aqui, ó, 82,12. É meio difícil de mostrar isso na prática, mas entenda o quê? A dívida de 50 mil, certo? O bem arrematado por parcelamento da arrematação de 50 mil também. Valor da dívida e valor do bem. Lembrem que aqui, ó. Vou ver de quem que eu tenho que fechar o áudio aqui que tá com problema. Quase que eu saio correndo aqui, gente. A pessoa deu um grito aqui que o negócio foi feio. Enfim. Ó. O valor remanescente vencerá antecipadamente que será acrescido de 50% do seu próprio valor a título de multa. Vocês lembram que na CDA da inscrição da dívida aparece lá os valores tributo, tanto, multa, tanto. Nesse caso aqui, ele vai ser inscrito valor de arrematação, tanto, 50 mil. Multa, 25 mil. Que significa que, quando ele pagar os 50 mil, ele vai para a dívida do devedor anterior, né? É no máximo uma nova dívida. Sim. Entenderam? A dívida do parcelamento está diretamente relacionada ao executado. Se ela não for paga, as duas não coexistir aqui. Mas se ela for paga, o valor que foi pago aqui, ele vai migrar para a dívida originária, a dívida do crédito em execução lá atrás, que deu origem à asta pública. Só que esses 25 mil que nascem, eles não têm nada a ver, é uma multa. É uma multa. E essa dívida é um lucro que a União vai ter. Ela não tem nada a ver com a dívida do executado lá atrás. Então, 25 mil a mais é pronto. Esses 50% que nascem, que estão aqui, ó, no parágrafo 6º do artigo 98 da Lei 82/12, 98 mesmo, esses 50% nascem só uma multa. Beleza? Sim, eu estou só tentando deixar mais claro para vocês entenderem bem do que a gente está tratando. Ó, o parcelamento do valor da arrematação será formalizado mediante processo eletrônico no sistema de processo, devendo constar no requerimento, cujo modelo está no anexo único, está cá embaixo, o nome do arrematante, seu CPF, CNPJ, endereço para correspondência, número de prestações, data da arrematação e o valor a ser parcelado, bem como a quantidade de prestações pagas a título de antecipação. Por que eu estou falando? Por que lá na carta de arrematação tem que ter todas as informações? Porque o requerimento de parcelamento ele é instruído com a carta de arrematação. Então, nela, o procurador, a pessoa que vai analisar, tem condição de pontuar tudo, né? Beleza? Então, sei que os estagiários terceirizados provavelmente nunca vão esbarrar, pelo menos enquanto não forem procuradores, e eu que haja concurso logo, que vários se transformem em colegas, mas enquanto forem procuradores, não vão embarrar com essa vida dessas peculiaridades. Mas vocês já estão sabendo como lidar em eventual arrematação, análise. Peguei uma execução fiscal aqui, estou analisando, vi aqui que vai fazer uma asta pública. Como que eu peço parcelamento? Você olha aqui, pode parcelar? Pode. O valor, quem regulamenta esse parcelamento, é a Lei 82/12, não é o CPC. Então, se o juiz pediu o edital de ata pública e te intimou para olhar o edital, e você olha lá que no edital está seguindo as regras do CPC, fala, juiz, espera aí, a gente tem regra específica, lá no 82/12, artigo 98, regulamentado pela portaria aqui, 79/2014, está vendo? A gente pode parcelar em mais vezes, a entrada é menor, então a gente consegue melhorar, no final das contas, as condições para que eventual interessado arremate bem as execuções. Como o prazo é maior e a entrada, vocês viram que não tem previsão de entrada, né? Tem previsão de entrada mínima. Então, arrematou, 60 prestação, pronto.
Não está falando de valor de entrada aqui. E aí, até que o parcelamento seja formalizado junto à PFN, o executado o arrematante vai depositando mensalmente em juízo as prestações. Todo mês ele deposita em juízo uma até formalizar o parcelamento, que às vezes demora, né, gente? Protocolo, aquilo é requerimento, até o procurador analisar e tudo. Então, ele vai pagando todo mês em juízo. Ah, peguei uma execução que o cara me matou, falou que quer parcelar, mas que ninguém dá notícia para ele. Pô, você pede para o juiz intimar ele e depositar lá o valor todo mês. Fala assim, ó, amigão, enquanto você não faz parcelamento administrativo, você vai depositando aqui, porque a gente não está te dando moratória, não. Entendeu? As regras são favoráveis e tudo, mas você tem que se atentar nesses detalhes, sabe? São condições que são importantes serem observadas. Uma outra coisa, quanto a até uma análise especial minha, a gente vai trocar uma ideia agora. Vocês lembram que. Vou abrir ela aqui para a gente ver. Essa maledeta. Lá, quando a gente estava falando em critérios de solução de antinomias, de conflito aparente de normas, a gente falou em especialidade, eles estão aqui, ó. A especialidade está aqui, o critério cronológico está aqui, ó. A vedação, repristinação. Mas o que eu quero falar para vocês? Quando for missa, vai usar analogia, costumes e princípios gerais do direito nessa ordem. O CPC, ele é de 2015. E essas regras que estabelecem, normatiza esses atos de prescrição e tal, são de. Olha só, não tem ninguém aqui para entrar. São de 97, 2002. Então, são muito anteriores. O CPC vai ser regra geral em relação à Lei 8212 e está aplicando. E a 8212 acaba que prevalece com base no artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, parágrafo 2º. A lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Ou seja, a lei nova que estabelece disposições gerais em relação às especiais não acontece revogação tácita. Vamos chamar de revogação tácita. Eu estou fazendo uma confusão aqui. Derrogação é revogação parcial e a revogação é revogação total, seja tácita ou expressa. Mas, enfim, o CPC ele trouxe as regras novas que, no final das contas, elas também podem ser aplicadas nas execuções fiscais. Por mais que existem regras específicas, teve um parcelamento com base no CPC. Ninguém viu. Executado não reclamou. Credor não reclamou. Passou o tempo todo, o arrematante pagou tudo, está lá o dinheiro pronto. Você vai falar agora que tem que parcelar com base na 8212? Lembrem que eu falei esses dias para trás. Princípio da instrumentalidade das formas e o brocardo paz de nullité sans griffe, que significa não se declara nulidade sem a existência de prejuízo. Se eu errei na pronúncia do francês, me perdoe. Mas é isso aí. É isso aí.
não, não teria problema. Se o parcelamento foi feito pelo CPC e está rodando, já está acabando, você vai pedir para mudar tudo. Não é porque tem uma regra especial aqui que traz outras condições que você precisa necessariamente de brigar e aplicar ela caso a coisa tenha sido levada pelo CPC. Eu acredito que a gente, das coisas que motivaram o curso, né? Esse curso, e principalmente os juízes estaduais, que é onde a gente trabalha, em Minas, tem muita dificuldade para lidar com o direito tributário. Cada dia é uma nova descoberta. Chega cada coisa para a gente ver que eles fazem que dá até medo. Acontece aqui. Hoje eu recebi uma intimação. Só abrir esse parênteses aqui para situar. Recebi uma intimação postal da cidade da comarca de Araraquara, São Paulo, falando que um credor comum queria adjudicar um bem também penhorado pela União e, como haviam várias penhoras de vários processos, vários lugares do país, a juíza mandou intimar via postal todas as procuradorias envolvidas. Ou seja, ela mandou uma intimação postal para a Procuradoria Seccional de Araraquara, para a Procuradoria Seccional de Uberaba, para a Procuradoria de Belo Horizonte, para a PFMG, mandou uma intimação, se eu não estiver enganado, para a PFMGO, sendo que a único órgão com atribuição para atuar no processo é a Procuradoria Seccional de Araraquara, independente se tem execução fiscal do país inteiro. Basta intimar eles. E intimar com carga, né? Não intimar via postal. Mas, assim, é só para vocês entenderem o nível que a gente acontece. Então, assim, nunca presumam, especialmente nos processos estaduais, que porque foi o juiz que decidiu, tá certo. Sempre analise, porque você pensa, nossa, ele falou que é para parcelar pelo CPC, então tá certo, já decidiu aqui. Às vezes a gente precisa acender um caminho para ele. Acender uma vela para ele enxergar o caminho. Entendeu? Então, beleza. Já falou aqui dos parcelamentos. Vou fechando aqui essas leis que eu abri para a gente não ficar tumultuado. Deixa eu ver o próximo tema aqui. Pronto. Esse é o tema legal. E aí, assim, um tema mais complexo para todos os que não lidam com isso no dia a dia, mas resolvi abordar porque também é interessante quando a gente pensa nessa possibilidade. Na semana passada a gente fechou falando da ação em pagamento. Ou seja, quando você dá uma prestação diversa da inicialmente contratada e o credor a aceita como forma de extinção da dívida. E aí, o Código Tributário trouxe uma previsão que é possível isso acontecer também em relação aos créditos tributários. Pode acontecer uma dação em pagamento em crédito tributário, por mais que exista a natureza pública do crédito envolvido e toda uma gama de coisas. Se for por conveniência e desde que dentro das condições legais, o órgão pode aceitar um bem imóvel em pagamento. Está aqui, ó, artigo 156, inciso 11 do Código Tributário Nacional. Extingue o crédito tributário, a dação em pagamento de bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei, criado pela Lei Complementar 104 de 2001. E aí, reparem bem que a gente levou pouco tempo, né, para regulamentar isso. Olha que a regulamentação está. Lei 13.259 de 2016. 15 anos depois, houve a regulamentação desse artigo. E está aqui, artigo 4º.
O crédito tributário inscrito em entidade ativa da União poderá ser extinto nos termos do inciso 11 do caput 156 CPM, mediante ação em pagamento de imóveis, a critério do credor. Ou seja, não é porque o imóvel existe e o devedor tem o interesse de dar ele em pagamento que está tudo certo. Ele vai dar e vai obrigar o credor a receber. É um ato discricionário a aceitação. Não, a União não é obrigada a aceitar. Do mesmo jeito que na execução comum, a dação em pagamento na dívida comum, né, dação em pagamento é a aceitação pelo credor, grifa, de bem diverso, de prestação diversa, a originalmente contratada, com o intuito de extinção da obrigação primitiva. A aceitação do credor é elemento essencial da dação em pagamento. E segue a mesma regra para dação de pagamento imóvel e tributário, em crédito tributário. A aceitação do credor é elemento essencial. E aí, também, abrir parênteses, né? Eu adoro esse termo, falar ato discricionário. O que é ato discricionário? O que é discricionariedade? Para quem já sabe, né? Eu espero que bastantes de vocês já tenham visto o termo. Discricionariedade, conceito disso aí, né? É a conveniência e oportunidade envolvidas na decisão do administrador. Ou seja, dentro de um juízo de conveniência e oportunidade, o administrador tem o poder de tomar uma decisão. E é o oposto de o ato discricionário, que é o nosso caso envolvido aqui, né? O contrário de ato discricionário é ato vinculado, em que, em razão de imposição legal, o administrador é obrigado a adotar determinada conduta. Beleza? O que é conveniência e oportunidade, né, dentro do ato discricionário? Vamos falar isso em termos, uma linguagem simples, porque eu não quero buscar muito, preciso entender o que eu estou falando. É o cara querer. Beleza? Ele quer pegar aquele bem imóvel. Conveniência, oportunidade ou método administrativo. É dentro de uma perspectiva de legalidade, dentro de uma perspectiva de razoabilidade, ele decidir. Dá um exemplo de ato discricionário, então, que não seja esse aqui, que é a aceitação de bem imóvel para a gente entender. A condição de uma obra pública. Beleza? Por exemplo, o administrador quer construir um viaduto em cima de determinada rua, determinado cruzamento. Ele pode? Pode. Ele deve? Não necessariamente. Ele tem que fazer na qual rua? Meta administrativa, discricionária. Ele vai fazer onde ele achar por bem. Sim, dentro de uma razoabilidade. É lógico que ele não pode pegar e ir lá e fazer um viaduto numa rua que tem zero movimento e largar um cruzamento que tem 400 acidentes por dia sem viaduto, com o mesmo emprego de verba pública. Isso aí é razoabilidade. É um juízo de lógica. Sim. É o contrário de juízo absurdo. É um termo comum aqui em Minas. A gente fala, isso é um absurdo. Absurdo. Isso é absurdo. Mas é o contrário disso aí. Certo? Vamos continuar aqui, que o tempo acaba e eu não falo de tudo. Se bem que hoje a gente vai tratar só mais isso aí, só mais desse tempo, tá aqui nas minhas anotações. A gente vai falar só, terminar de falar sobre pagamento de imóvel. Talvez, se der tempo, a gente fale um pouquinho de compensação, para já puxar o gancho.
Vamos lá. Ó, para receber a dação em pagamento de imóvel, ela deve ser precedida de avaliação, eles devem estar ali desembaraçados de qualquer ônus nos termos de ato início da fazenda. A dação deve abranger a totalidade dos créditos, se pretende liquidar com atualização, juros, multa em cargos, sem desconto de qualquer natureza. A segregação do devedor é a possibilidade de complementação de dinheiro de eventual diferença entre o valor total da dívida e o valor dos bens ofertados em dação. Separar que botaram um cadeado aqui, né? O devedor só pode dar um bem imóvel em pagamento se ele quitar tudo. Ou então dá o bem imóvel e paga o resto em dinheiro. Ele não pode fazer quitação parcial da dívida dando bem imóvel em pagamento. Eles fecharam isso aqui. E criaram uma exceção aqui no parágrafo primeiro, né? Se a dívida for oriunda do Simples Nacional, no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, aí já pode. Aí ele pode fazer quitação parcial. Vocês entenderam? Um negócio amarradinho. Então não é tão fácil dar imóvel em pagamento. A gente teve um caso aqui no Beirão, rapaz queria dar uns apartamentos em pagamento. Até foi bom, só que a gente conseguiu. Ele veio com essa história. E aí, no meio da conversa, ele passando, foi até eu que atendi ele, a primeira vez. Ele, ele passando os papéis aqui em cima da mesa para me mostrar. Eu olhando o nome de uma empresa que não tinha nada a ver com a devedora. Eu falei, gente, esse negócio tá errado. Eu olhando e ele falando, eu aqui com a caneta assim, anotando o nome da empresa. Ele passava o documento e falava, ó, tem esse imóvel aqui. Ele me entregava a matrícula, eu ia anotando o nome da empresa, sede da empresa, os dados que eu fui conseguindo, CNPJ. Descobri que, na verdade, as empresas, não só essa, mas era um grupo econômico e o patrimônio estava todo concentrado nessa que ele queria, que era titular dos bens que ele queria ofertar em pagamento. E as outras todas fundidas, dívida em cima de dívida. Então, assim, foi um ganchinho, mas sempre são muitas regras relacionadas à relação de bem em pagamento. O último tema que eu separei para a gente falar é de compensação. Vou aproveitar o ensejo para mostrar para vocês que estão de quarentena e não estão assistindo aulas ou que já não assistem aulas mais porque já terminaram a faculdade ou que por qualquer motivo não viram. Agora, todas as leis do Planalto, as maiores pelo menos, tem esse martelinho aqui nos artigos que mostra a jurisprudência consolidada sobre eles. Se você clicar aqui, ó, abre um sitezinho aqui e vai falar sobre o esqueminha. Vai falar sobre a jurisprudência consolidada sobre aquele artigo. 368, uma ADI, compensação de precatório com débito decorrente de operação financeira de banco público estadual, acumulação de verba honorários em baixa execução com aquela arbitrada na própria execução contra a fazenda pública, vedada compensação, um monte de coisa aqui, né, gente? E aí, vamos falar da compensação. E aí, na próxima reunião, a gente fala da impugnação aos embargos de execução e fala mais de compensação. Beleza? Então, vamos lá. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Eu te devo, você me deve. As obrigações estão aqui, né, no 369. A obrigação envolve dívida líquida vencida de coisa fungível. Se for dinheiro, é fungível, né? Espero que todos saibam que seja essa palavra, né? Fungível significa coisa substituível. Coisa que não é infungível, uma coisa infungível, uma coisa insubstituível. E a fungibilidade ou infungibilidade, pode ser determinada pela natureza do objeto ou por vontade das partes.
Não vou falar, mas senão a gente pisando aqui falando esse negócio. Então, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. O que significa? Que, desde que preenchidos esses requisitos, eu te devo, você me deve. Se eu te devo 100, você me deve 200, a gente quita 100, compensa, é uma compensação parcial, né? E eu ainda continuo te devendo 100. Certo? Tananã. A compensação pode ser excluída inicialmente, né, por mútuo acordo. Você não pode usar a sua dívida, e aí é uma regra bem importante. Um terceiro não pode assumir uma dívida e usar um crédito que tem para com aquele credor para compensar. Vou explicar isso aqui. Vou pegar o nome aqui de uma galera aqui que está nos assistindo para a gente fazer. Tatiane, que está aqui, ó, é a primeira, vamos usar ela de exemplo, e o Guilherme. O Guilherme está assistindo aqui também. Vamos lá. Somos 3 pessoas. Eu devo para a Tatiane R$ 100. E e o Guilherme deve, e a Tatiane deve para o Guilherme R$ 100 também. Não. Tatiane me deve R$ 100. E o Guilherme deve 100 para a Tatiane. Beleza? O Guilherme, muito esperto, né? O Guilherme chega para mim e fala assim, ó, Zé Neto, eu devo R$ 100 para a Tatiane, eu estou sabendo que a te deve também. Vamos fazer uma combinação aqui. Eu vou te dar 80, você me transfere a dívida. Eu compro esse crédito que você tem com a Tatiana, que não te pagou mesmo. E aí depois eu tenho lá uma dívida com ela também, a gente compensa e resolve. Vou falar, Guilherme. Por mim, beleza. Pode me dar 80 aí e leva. E aí, quando o Guilherme compra a minha dívida, né? O meu crédito, ele se torna, acontece o preenchimento dos requisitos, né? O Guilherme é credor e devedor da Tatiana, e a Tatiana é credor e devedor do Guilherme. Pode compensar? Só se eles quiserem. Assim, aí é um acordo, né? Acordo pode de qualquer jeito. Acordo, desde que não violem lá as proibições máximas do Código Civil, processo civil, Constituição, só fazer acordo que você quiser. Então, fazer um acordo que você vai receber uma dívida de 1 milhão com R$ 50, você pode fazer. Nem precisa de homologação judicial. Mas, via de regra, é isso que o artigo fala. Quando uma pessoa se obriga por terceiro, ela não pode compensar a dívida com a que o credor lhe deve. Pronto. O devedor que notificado nada opõe à cessão que o credor faz a terceiro de seus direitos não pode opor ao funcionário a compensação, que antes da cessão poderia ter oposto ao cedente. Isso aqui é o que eu acabei de explicar. Quando duas dívidas não são pagadas no mesmo lugar, não pode se compensar sem redução das despesas necessárias da operação. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensadas, sendo observadas as compensações estabelecidas quanto à imputação do pagamento, também não importa muito. Não se admite compensação em prejuízo de direito de terceiro. O devedor que se torna credor do seu credor, depois de penhorado o direito deste, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Está falando que se a dívida já estiver penhorada anteriormente, depois você compra ela, você tem um crédito anterior e aí ele já está vinculado a uma outra obrigação, você não pode adquiri-lo e querer compensar. É isso. Gente, é isso aí. Eu não vou falar mais, porque a compensação dentro da defesa de liberdade de execução
é um tema que a gente vai tratar na próxima reunião, certo? Vou fechar a apresentação aqui, que é o que a gente tinha para mostrar hoje, a gente já está resolvidinho. E é isso aí. Espero que todos tenham gostado do nosso tema de hoje. Perguntas pelo chat ainda estão disponíveis, imagino que ninguém vai fazer, né? Como sempre, a turma não gosta de fazer pergunta, mas se alguém quiser fazer, pode fazer. Na próxima reunião, eu vou falar para a Camila fazer umas perguntas aqui. Minha assistente, ela vai fazer umas perguntas aí para incentivar todo mundo a perguntar. Fim de reunião é assim, se um pergunta, todo mundo pergunta. Se ninguém pergunta, aí o primeiro sempre tem aquela resistência a começar a perguntar. Mas é isso aí. Caso tenham dúvidas, pode perguntar lá no grupo do WhatsApp também, a gente troca uma ideia lá. Se quiser me chamar no privado, pode chamar, que a gente troca uma ideia sobre os temas de hoje. Obrigado a todos que compareceram, colegas, estagiários terceirizados e público externo, toda a galera que está aí hoje presente. Deixa eu ver quem é que está, que eu conheço aqui. Luiz Felipe, diretamente de Brasília, nos deixou aqui na PFN Uberaba, mas está assistindo hoje. Valeu aí pela presença. E foi a única pessoa que eu identifiquei. Se tiver mais alguém, me avisa. Kelvin, meu ex-companheiro da PFN Mato Grosso, obrigado aí pela presença hoje. E é isso aí, gente. Até quarta-feira que vem. O tema da próxima quarta é impugnação aos embargos de execução. Vamos falar aí de pressupostos. Acho que não vai dar para a gente falar numa aula só. Quero que a gente consiga trabalhar e vocês terem condição de pegar embargos novos e já sair contestando, sair impugnando, sozinho. Tá? Espero que a gente consiga ter um bom aproveitamento aí na próxima. Sugestões de tema pelo WhatsApp, as que já recebi, estamos organizando, porque eu quero deixar o contexto meio em andamento, mas já recebi algumas, a gente vai trabalhar tanto quanto possível. E é isso aí. Obrigado aí para todo mundo, vou fechar a gravação.